cumprimento aos colegas aqui, meus pares, e vou começar presidindo, que o doutor Oswaldo teve um problema de trânsito, vai atrasar um pouco. Boa tarde aos senhores advogados, aos alunos da Faculdade de Bom Despacho, que estão aqui do 4º período, com o professor William. Espero que façam um bom proveito acompanhando a sessão e tenho a obrigação de avisar que isso é uma prática em extinção. Em breve será implantado no sistema brasileiro, quase todos os tribunais, paulatinamente em todos, as sessões virtuais. Poucos casos virão para plenário. No nosso sistema aqui, todos os processos já foram examinados pelo relator, pelo revisor, que é o segundo votante, e terceiro votante. A gente faz isso tudo em gabinete. Quando chegamos para a sessão, aqueles que não têm divergência já está automaticamente aprovado de acordo com o voto do relator. Sustentação oral, a nossa prática é ler a suma do voto pelo relator. Se o advogado tiver interesse em sustentar, ele faz a sustentação. Se o voto te favorece, geralmente abre mão para adiantar a nossa sessão. E vou deixar uma pergunta para os alunos, não precisa responder. Como sempre eu faço, quem já leu Oração aos Moços, do Rui Barbosa? Ou, pelo menos, o mandamento do advogado uruguai, lá do Coturi. Começaremos o processo do doutor Alexandre, juiz convocado, como relator, dos quais o doutor Oswaldo não participa. A secretária, para o pregão, observar a ordem. Em primeiro lugar, antes mesmo do doutor Oswaldo chegar, nós estamos aqui em 3, é o suficiente, submeto aos colegas a ata da sessão anterior. De acordo. Todos de acordo, considero aprovado. A senhora secretária, para o pregão, observada a ordem regimental. Iniciaremos na sala de 14.4, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Iniciaremos no processo número 55 da pauta, é o 11.838-30-2016. Agravante: Adalgisa Ramos Kastner Guimarães e agravados Romilda Santana dos Santos, Bioteste Limitada, Laboratório Padre Eustáquio Limitada, Laboratório Hélio Guimarães, Centro de Análise Limitada, Hélio Gomes Guimarães, Adnilson Judas Tadeu de Melo, José Carlos Viana Colares Filho. Está escrito para sustentação oral o advogado Cristiano Augusto Teixeira Carneiro, pela agravante executada. Eu passo a palavra ao relator para que leia a suma do voto e o doutor Cristiano fica à vontade depois para fazer a sustentação. Presidente, eu não conheço o agravo de petição interposto pela executada Adalgisa Ramos Kastner por ausência de garantia do juízo. Igreja turma, boa tarde. Doutor Alexandre, demais julgadores. Meu cliente, a minha cliente, é que ela está numa situação engraçada, porque ela é uma terceira, ela foi sócia do ex-marido, que faliu, e a execução, depois de 4, 5 anos que eles divorciaram, chegou nela. Isso tudo foi alegado em agravo em embargos à execução, até numa exceção de pré-executividade, que o advogado que me antecedeu nessa causa interpôs. A questão é que, até corroborando o entendimento do doutor Alexandre, eu sempre entendia dessa forma, que o juízo da penhora ele tem que estar garantido para se interpor os embargos e, consequentemente, os recursos subsequentes, no caso, o agravo de petição. Pois bem, essa minha cliente, ela teve um bloqueio nas contas dela, de uma execução de 30 mil e pouco. Ela teve aí aproximadamente 5, 6 mil reais bloqueados. E o que eu orientei? Eu falei, olha, a penhora tem que se completar. Ela tem que se tornar perfeita para garantir o juízo, para a gente poder rediscutir a questão de uma anterior exceção de pré-executividade e até na questão, porque é uma decisão precária, eu entendo que a gente teria uma outra chance, entre aspas, de discutir a sua condição de devedora nesse processo. Ocorre
que a juíza da 14ª Vara, da substituta da 14ª Vara, porque a titular está aqui, doutora Ângela, na primeira dor, ela deu o seguinte despacho: vícios, etc. Convolo e penhoro o valor constante no ID tal, observando que não garante a totalidade da execução. Tudo bem. Intime-se a executada a Dalzija Ramos Caixa Guimarães, CPF tal, para os efeitos legais. Se ela não tivesse colocado essa expressão para os efeitos legais, eu não iria interpor embargos. Mas há um despacho específico. E aí interpomos os embargos de execução avisando, olha, realmente o juízo ele não está totalmente guarnecido, mas a intimação foi para todos os efeitos legais. Se é para todos os efeitos legais, entendo, modéstia à parte, que é para efeitos do artigo 884 da CLT, que é justamente para interpor embargos de execução, porque, senão, vai me faltar a oportunidade legal de rediscutir a questão da legitimidade como devedor, ou pelo menos a limitação dela. E aí o juízo de primeira instância, a própria juíza que deu esse despacho e que me intimou para todos os efeitos legais da penhora, eu volto a ressaltar, convolo e penhora o valor tanto e intimo-se para os efeitos legais. Eu não vou ter outra oportunidade para discutir. Nós interpomos os embargos, ela não conhece dos embargos, e aí eu agravo de petição para esse tribunal, justamente para que se conheça do recurso primitivo daqui, que volte o processo sob pena de supressão de instância, para poder a minha cliente ter essa questão analisada sobre sua legitimidade de responsabilidade aqui nesse processo. Porque senão, volto a dizer, em tese, aparentemente, esse entendimento do novo relator estaria certo. A penhora realmente não foi. O juiz não está totalmente garantido. Mas, na ordem que o processo e da forma como o processo está se exaurindo, eu não vou ter outra oportunidade. São nesses termos, viu, doutor Alexandre, que eu peço para o senhor ver se reconsidera ou os demais votem de acordo com o agravo de petição. Justiça. Devolvo a palavra ao doutor Alexandre. Presidente, o que o doutor colocou da tribuna está correto, exceto com relação ao valor bloqueado, porque o que eu registrei aqui foi um valor de R$ 943, mas que também não vai alterar os termos da decisão, seja 5.000 ou 900, porque a execução monta R$ 33.690,90. Pela ordem, o senhor está certo. Eu que anotei errado, mas o ponto é exatamente esse mesmo. E o prejuízo que o senhor está temendo, eu acredito que não vai ter a partir das duas decisões, de primeiro e de segundo grau. A intimação foi feita para os fins legais, na minha interpretação, é garantir o restante da execução. Se não foi conhecido por não estar garantida a execução, decisão que está sendo mantida aqui no tribunal, depois de garantida a execução, ela vai ter aí, então, a oportunidade de discutir o que o senhor está sustentando aí da tribuna, pelo que eu mantenho o meu voto, presidente. Eu sou o segundo votante e estou de acordo, só algumas considerações. A questão que a norma é imperativa que exige o depósito. E vou aproveitar também que os estudantes estão aí, que a gente está aqui todo dia, tem uma visão mais ampla de muita coisa. O CPC, é claro, que a obrigação de indicar bens à penhora é do devedor. O simples fato de omissão do devedor autoriza o juiz a aplicar nele uma multa de 20% se tiver condição de pagar. Quem quiser pode conferir lá no artigo 774, que considera atentatória à dignidade da justiça o ato do devedor que não indica ao juiz da causa onde estão os bens sujeitos à penhora. E o parágrafo único, redigido no imperativo, fala que, com qualquer um daqueles casos, o juiz aplicará à parte multa de até 20% em favor do exequente, do credor. Estou inteiramente de acordo, doutor José? De acordo. E assim se decide de acordo com o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Próximo, senhor. Próximo processo é o 49 da pauta, que é o 11.647-28-2017. Recorrente é Claro S.A. e recorrido Manuel José Cantaneide Filho. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Marcos Castro Batista de Oliveira, pelo recorrido reclamante. Obrigado. E Rosa Maria Almeida Martins, pela recorrente, pela reclamada. Com a palavra, senhor relator.
Presidente, eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, nego o provimento. Boa tarde a Doutora, todos. com a palavra. Sou a recorrente, então iniciarei. Ok, doutor? Boa tarde a todos os presentes, aos ilustríssimos desembargadores. Bom, ponderando as questões fáticas desse processo, que merecem uma atenção mais detalhada. Existe, com a devida vênia, um abuso aí no direito de ação. Isso porque o reclamante já tinha proposto uma ação anterior em que ele pediu equiparação salarial com outro paradigma, do qual ele não obteve êxito. Esse mesmo paradigma também tentou equiparação salarial com os paradigmas do processo atual e também não obteve êxito. Só que aqui, nesse processo, dada a produção das provas aqui, o juízo concluiu que haveria a equiparação. Observem, excelências, que a questão toda está na interpretação que o juiz de primeiro grau deu quanto ao momento em que se fez um setor dentro da empresa. O setor CTF, Centro de Tratamento de Falhas. A empresa demonstrou, inclusive, pelas decisões e provas produzidas no primeiro processo do reclamante, em outras demandas, inclusive a demanda do seu primeiro paradigma, que a CTF ela só veio unificar o controle de falhas. Mas esse controle, essa apuração das falhas, elas sempre existiram dentro do campo de telecomunicação. Antes, isso ficava dentro do setor de campo. Depois, fez-se um setor para tratamento dessas falhas. As pessoas que passaram a trabalhar dentro desse setor, que são os paradigmas do reclamante, já trabalhavam com isso. Eles já detectavam falhas. Portanto, eles têm mais que 2 anos na função, fora o tempo de empresa. Não obstante essa questão do tempo de empresa seja uma inovação trazida pela reforma, observo que o tempo de empresa também faz diferença na perfeição técnica do profissional, porque ele tinha muito tempo analisando falhas e fazendo correção de falhas, enquanto o reclamante só veio a atuar com isso anos depois desses 3 paradigmas. É muito fácil, excelências. Eu entro com um processo, eu não consigo com o paradigma X, e aí depois eu penso, vou entrar com Y, Z e W, né? Porque vai que com Y, Z e W eu não consigo. É uma questão de segurança jurídica, excelências. Por isso que a gente também reforça a questão da prescrição. Os paradigmas desta ação foram dispensados há muito mais que 5 anos antes da propositura. Os paradigmas foram dispensados dispensado mais próximo da propositura da ação foi em 2007. A ação é de 2017, excelências. Eu peço atenção quanto a isso, porque não se está tratando aqui de uma pessoa que esperou o término do contrato de trabalho e aí propôs uma ação para reclamar de algo que, no meu entender, já estaria prescrito, independente disso. A gente está falando de uma pessoa que interpôs uma primeira ação, escolheu o paradigma errado e agora vem pleitear em face de outros 3 paradigmas. Então, diante dessas considerações, essas peculiaridades fáticas, peço que seja reapreciada a questão e o voto seja reanalisado ou, se possível, divergido pelos demais desembargadores. Obrigada. Doutor Marcos, com a palavra. Excelentíssimo desembargador, presidente desta egrégia turma, pessoa na qual cumprimento os demais julgadores, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, servidores, colegas, ilustre colega que me antecedeu. O recorrido requer que seja acompanhado por esta egrégia turma o voto
do eminente relator, que negou o provimento ao apelo da reclamada. E, como bem dito pela colega aqui da tribuna, não há identidade de paradigmas da primeira ação com a segunda. Então, não há qualquer óbice ou abuso do direito de ação. Os paradigmas são diversos. Então, não existe esse óbice. Quanto à prescrição, a prescrição das parcelas, a apuração das parcelas deferidas, reconhecidas pelo juiz de origem, foi devidamente analisada e foi definido o marco prescricional da apuração. Entretanto, o direito de vir declarada a equiparação salarial, este não incide qualquer prescrição. Com relação ao mérito propriamente dito, o que sustenta a reclamada é que todo analista judiciário exerce a mesma função. O analista judiciário lotado na área de engenharia deste tribunal exerce a mesma função do analista judiciário lotado no gabinete de Vossas Excelências, que exerce a mesma função do analista judiciário que é lotado no setor de medicina do tribunal, simplesmente pelo nome analista. Aqui foi criado, e o recorrente juntou as atas que serviram de suporte como prova emprestada no presente feito, foi criado um setor em 1998, chamado Centro de Tratamento de Falhas, que em nada tinha em comum com as atividades de técnico de campo, como quer fazer crer a reclamada. Então, em razão dos próprios fundamentos da respeitável sentença, da prova oral emprestada, produzida, que serviu de fundamento na respeitável sentença, é que requer seja negado o provimento ao recurso da reclamada e mantida inalterada a respeitável sentença de acordo com o voto do eminente relator. É o que você quer, senhor presidente. Senhor relator. Presidente, eu abri a peça recursal aqui da Claro, porque poderia estar me omitindo, mas não há renovação ou qualquer menção à questão da prescrição no recurso, não. Se eu estiver enganado, em sede de embargos eu examino. Porque, de fato, voltei a peça e não vi essa alegação em sede recursal. Pela ordem, excelência, só para facilitar, item 6 da peça. Deixa eu abrir novamente aqui. Presidente, enquanto o doutor Alexandre... Olha, posso fazer uma rápida manifestação? É porque o voto aprecia a questão da prescrição. Não, mas independente disso, não acolho a prescrição, porque entendo que é parcial e só atinge as parcelas dos últimos 5 anos. Mas, então, está aqui no item 6 mesmo, viu, doutora? Desculpa. Mas, de qualquer forma, eu mantenho meu voto, presidente, porque o que acontece é o seguinte: o que a doutora bem sustentou, o reclamante neste processo tentou e não obteve equiparação salarial com um paradigma que havia sido indicado em outra demanda, e isso eu menciono no voto expressamente. E esse paradigma daquele processo também não obteve equiparação com os ora paradigmas deste feito. Quer dizer, não há nenhuma incongruência nessas decisões. O fato é que o reclamante não exercia as mesmas atribuições daquele paradigma do outro processo, que, por sua vez, não exercia as mesmas atividades dos paradigmas deste feito. Faço uma análise detida da prova e inclusive, em relação à criação, né, do setor a que a doutora se referiu, que é o CTF, e avalio, inclusive, um setor que anteriormente tinha uma outra denominação, pela prova testemunhal mencionada aqui, multiplex, né? Eu faço toda uma análise do conteúdo da prova e entendi que agiu bem o juízo de origem e mantenho o meu voto, presidente. Bom, eu sou o segundo votante, parabenizo os advogados pela sustentação e estou inteiramente de acordo com o relator. Toda pauta tem uns processos que demandam mais atenção, mais tempo, e esse foi um deles que me demandou muito tempo para verificar o voto. E
como os estudantes estão aí, volto a dirigir a eles, que direito, muitas vezes, é a ciência da prova. Quando perdeu, no outro caso, ou os outros paradigmas que outros reclamantes tentaram e perderam, houve alguma falha na prova, talvez, e nessa, talvez, foi mais bem conduzida a instrução ou as testemunhas. O certo é que ele pediu um outro caso, não obteve, mas aquilo não faz coisa julgada nesse. Esses são outros paradigmas, são outros fatos, a causa de pedir é outra. E aqui, no caso desse contrato que foi de longa duração, houve mudança na função de todos, e todos foram para o mesmo setor, e, pelo que consta do processo, faziam a mesma coisa. A questão da tecnologia, mudou a tecnologia em telecomunicações, tiveram que remanejar o pessoal e foram para um setor fazer todo mundo as mesmas tarefas. Estou inteiramente de acordo. Senhor presidente, só ressaltaria que a questão da prescrição, que é matéria simulada, inclusive, foi matéria de análise expressa pelo ilustre relator, com o qual, então, eu acompanho integralmente. E assim se decide de acordo com o voto do relator. Próximo. Processo número 12 da pauta, 10.195/90/2019. Recorrentes Anderson dos Santos Silva e Leadex Serviços Industriais do Brasil Limitada. Está escrita para sustentação oral a advogada Andréia Santos Silva, pelo recorrente. Advogada ausente. Não vejo anotação de divergência. Considero aprovada a proposta de voto do relator por unanimidade. Processo número 34 da pauta, 10.774/29/2019. Recorrente Cláudia. Só um minutinho, falhou aqui. Cláudia Rodrigues de Moura e recorrer RN Comércio Varejista S.A. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Elias Nagy Neto, pela recorrida, e Lucas Alvarenga Ribeiro, pelo reclamante. Ausentes os Sim. advogados. Considero o voto do relator como decisão da turma. Processo número 14 da pauta, 10.252/91/2019. Recorrente, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater. Recorridos Gabriel Camila da Silva e Orlin Eventos e Serviços. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Lopes da Silva, pela recorrente segunda reclamada. Com a palavra, senhor relator, para assunto do voto. Presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, rejeito a preliminar de nulidade processual e, no mérito, nego o provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Doutor, tem a palavra. Ínclitos jogadores, demais colegas, servidores da casa. Boa tarde. Eu gostaria de pedir vênia ao excelentíssimo relator para citar a tese da repercussão geral do RS 750/931 do STF. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 93. Ora, nesse sentido, a súmula 331, item 5, também do TST, que remete que qualquer condenação do ente público à responsabilidade subsidiária só pode estar calcada por descumprimento da Lei 8.666. E, nesse sentido, a Emater comprovou nos autos que a contratação decorreu de uma licitação puramente legal, fez a fiscalização de acordo com os artigos, 29, item 4 e 5 da Lei 8.666, que, em relação às questões empregatícias, exige do ente público as seguintes certidões: prova de regularidade relativa à Seguridade Social e a fundo de garantia, prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação de certidão negativa. Eu gostaria de enfatizar que tais provas encontram-se no PDF de folhas 96 e 195 dos autos. Nesse sentido, com data máxima vênia o voto do ilustríssimo relator, pede provimento ao recurso da reclamada. Relator. Presidente, é um processo sobre o rito sumaríssimo. Eu voltei à sentença. A sentença fez uma avaliação, como disse o doutor, bem disse da tribuna, o processo de contratação da devedora principal foi regular, mas não houve fiscalização no curto período de vigência do contrato de trabalho, fiscalização alguma, tanto que o fundo de garantia sequer foi recolhido. De sorte que houve demonstração de falta de fiscalização e, por isso, nos termos da DPF, foi reconhecida a responsabilidade do tomador de serviço, ente público, que, no meu entender, deve ser mantida aqui nessa instância. Mantém meu voto. Bom, eu sou o segundo votante. Além de manter o voto, essas questões de terceirização, principalmente no serviço público, eu vejo com certa reserva, porque a Constituição exige, para ser contratado para trabalhar no serviço público, o concurso. O concurso é para quê? Para dar oportunidade a todo cidadão de concorrer àquela vaga. A partir do momento que faz uma terceirização, uma empresa ganha, os contratados não são sujeitos a concurso público. Não vou dizer que isso aconteceu na matéria, mas em muitos casos, principalmente em pequenos municípios, os contratados são os indicados por exercer de algum cargo político local. É lamentável. Nesse caso aqui, nós temos a tese do tribunal, temos até julgamento do Supremo Tribunal Federal posterior, falando que o ente público tem que fiscalizar e provar que fiscalizou. E a questão é direito trabalhista. Não sou religioso, não professo nenhuma religião, mas costumo dizer que há 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos, a preocupação com o crédito trabalhista era maior do que atualmente. Que nos prendemos, muitas vezes, a questões de textos legais sem observar a necessidade de quem trabalha, que vende a sua vida a conta-gota, a sua saúde a conta-gota em troca da sobrevivência. Tem uma lei de 1250, antes de Cristo, que diz: não prejudicarás o assalariado, pobre e necessitado, quer seja o estrangeiro, quer seja um de seus irmãos, quer seja um estrangeiro que habita numa da cidade de sua terra. Dá-lhe-á o seu salário no mesmo dia, e, porque é pobre, espera impaciente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor, conhece maior, seria culpado de um pecado. Está no Código de Deuteronômio, na Bíblia. Passaram-se mais de 3.000 anos, nós regredimos em termos de garantia de crédito trabalhista. Estou inteiramente de acordo. De acordo. Assim se decide, conforme o voto do relator. Senhor secretário, próximo. Obrigado, boa tarde. 44 da pauta. É o 11.544-63-2017. Recorrentes: Smart Log Distribuidora e Serviço Limitada e Marcelo Gomes dos Santos. Está escrita para sustentação oral a advogada Thalita Dias Figueiredo, pelo reclamante. Advogada ausente. Não vejo anotação de divergência, eu considero decidido conforme o voto do relator. Próximo. Próximo é o 19 da pauta, 10.353-80-2017. Recorrente: Direct Express Logística Integrada S.A. e recorrido Flávio Sérgio Vieira. Está escrito para sustentação oral o advogado José Henrique de Araújo Rodrigues, pelo reclamante. Advogado ausente. Não vejo anotação de divergência. E considero aprovado de acordo com a proposta de voto do senhor relator. Terminadas todas as sustentações orais nesta sala. Não tem como chamar os outros, está faltando o doutor Tadeu. Senhor presidente, quem sabe a gente julga os EDs, E também Prosseguindo, as os EDs do divergências. doutor Alexandre e os demais da pauta também, né? Os demais e os... E Vamos jogar os demais, senhor presidente? vamos prosseguir nos demais. os demais processos aqui. Isso que não Tá. tem sustentação oral, até aguardando o doutor Oswaldo. Até o doutor Oswaldo chegar.
Então, tem o número 1 da pauta, né? Opções de voto. Continuar nessa sala Vamos mesmo? continuar. Tá. A opção de voto. Deixa eu ver. Prevaleceu o primeiro unânime, né? Primeira opção, senhor Primeira opção, unânime. Terminar. 2. Não vejo anotação de divergência. Considero aprovado conforme a proposta do relator. 3. Idem. 4. 4. Divergência de Vossa Excelência. Doutor Manuel. Peço vênia para comprar o relator. Então, fico vencido nessa questão aqui. É uma questão de responsabilidade, mas aí o município não era parte no processo, nem... É. Prevaleceu o voto do relator, vencido segundo votante. O 5, acho que 5, já foi anotação. corrigido, Erro material já foi né? corrigido. Foi corrigido. Então, aprovado conforme o voto do relator. 6, 7, 8 da pauta, 9, Só no 30. Todos, Né? só tem, só até no o 30 aqui na sequência. Considero todos aprovados conforme o voto do relator. 30º da pauta, senhor secretário. Peço vênia para acompanhar o relator, tendo em vista que os cartões de ponto são britânicos. Fico vencido nessa questão porque o reclamante pediu a exibição do ponto, pena de confissão, sem qualquer ressalva. Vou pedir vênia, senhor presidente, para acompanhar a divergência nesse aspecto. Eu fico vencido e faço a adequação do voto, presidente. Então, prevaleceu a divergência, essa é parcial, né? Parcial. Vencido parcialmente o relator, né? Tá. Para a próxima. 36. 36. Enquanto não for a pena, Aquele prazo para desocupar o imóvel. Eu me teve uma dúvida aqui que não paga a dívida e põe o trabalhador para fora do imóvel e ele fica sem onde ir, sem dinheiro. Eu É um achei negócio muito interessante a ideia do... Eu até ia ver se Vossa Excelência ia, por acaso, ia Até fui acolher. examinar o processo. Antes, aquela questão de devolver quem pede o mais, pode obter o menos, porque ele não faz nenhum pedido nesse sentido, ele pede para ficar no imóvel. Não Fala ficar até nem quando, pensar, até né? receber e pronto. Pode Ele não fez não colocou esse parâmetro. Não, eu observei isso também. Eu voltei lá, li o recurso dele para eu olhar fui essa no parte. recurso para ver se tinha algo nesse sentido. Eu achei interessante a ponderação, quer dizer... não, É porque o prazo nós estamos todos de acordo, são porque é 30 dias, é 30 só dias, o o marco, início né? dele, Eu achei É uma forma interessante de a você ideia do verificar essa depósito. execução do que ele tem para receber lá. Eu achei bem interessante. Eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência. Eu até fui examinar para ver se ia aderir à divergência e não tem objeção, não vou aderir. Vai O ter. senhor vai não vai ficar ficar unânime. vencido, não, Unanimidade, né? só para então dar provimento, É. no sentido de fixar que o prazo de 30 dias Começa deve a correr ser a partir- contados a partir do recebimento Da quitação Ou- da ou dívida ou do- depósito. ou do que às vezes depósito, deposita né? e fica enrolando Ou do para não receber, depósito. para não do sair. depósito, do valor Em Devido juízo, verbas rescisórias. das verbas rescisórias do juízo ou o efetivo pagamento. Então, assim, se decide Espera que por deu unanimidade. provimento parcial ou é total? Na parcial. Parcial. Parcial para fixar O o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel começará a correr a partir do pagamento das Ou- verbas rescisórias ou seu depósito em em juízo. juízo. Vou explicar essa discussão aqui para os alunos que estão aí. Nós estamos julgando um caso de um trabalhador rural que o empregador faleceu, houve um desentendimento com os herdeiros e rescindiram o contrato. E ele recebeu alguns valores, tem valores pendentes. E eles querem que eles ocupem o imóvel imediatamente. Ele não tem condição de mudar. A discussão aqui, 30 dias para desocupar o imóvel. Quanto seria contar esses 30 dias? Eu fiz uma proposta de voto que o relator aderiu, 30 dias após a quitação ou depósito em juízo da dívida trabalhista que os herdeiros do empregador têm com esse empregado, porque fica uma situação muito ruim para esse empregado, desumana, despejar ele desse imóvel sem ele receber os créditos trabalhistas decorrentes da rescisão dele com o empregador.
Essa foi a proposta aprovada e, assim que eles quitarem a dívida ou depositar em juízo, se ele recusar a receber, para não evitar má-fé, ele tem 30 dias para desocupar o imóvel sob pena de despejo compulsório. Eu acho que não. Se me permite, até tem uma outra questão, porque talvez estimule a solução mais rápida do É isso, processo. com certeza. Não, isso aí estimula o Com cumprimento da sentença o mais rápido possível, certeza. porque se não pagar, ele não sai. Aí os próprios devedores vão ter interesse, eles precisam de outro vaqueiro na fazenda lá. Sim, sim, mas Aí a obrigação é de pagar. E ele ir lá receber. Disponibilizado pelo juiz, ele é disponibilizado assim que pago. Agora, porque o problema que o doutor Manuel argumentou é que ele pode simplesmente se esquivar de, por exemplo, ser intimado para receber, para continuar no imóvel, porque o valor que ele tem a receber é uma verba de demissionário. São a diferença só. Demissionário, a rescisão indireta foi rejeitada. Do reclamante. Então é né? verba de demissão. É um valor muito pequeno. Então, para ele, vale muito mais a pena, talvez, Ficar no imóvel. do que receber propriamente o valor. Eu, quando era advogado, eu não. segurei um trabalhador rural no Não, imóvel espera lá 2 anos, enquanto eles não quitaram. Eles não É, conseguiam não, tirar. faz sentido, sim. Tem razão. Espera aí, só um minutinho. Negou do Rever. Aí o problema passava para o reclamante. Não, eu Para o Hildo. Negou do reclamado. Peraí, do deixa eu espólio. ver, deixa eu confirmar. Bom, encerrado, vamos aos físicos. Que... Deixa eu só ver Ainda aqui. tem mais, só um parece que tem mais minutinho. alguns. Tem mais? Só Tem, pra parece que tem mais corrigir. alguns. Negou provimento ao apelo do reclamado e deu parcial provimento ao do Reclamante. reclamante para estabelecer que o prazo de 30 dias Para dizer- para desocupação do imóvel será contado a partir do pagamento de suas verbas rescisórias ou do depósito do valor correspondente em juízos. De juízo. De acordo. Esse é o próximo agora, é? O 43 Ah, parece. 43, ainda tem aqui. É opção, né? Eu vou pedir Vênia para acompanhar a primeira opção. Que vai prevalecer por maioria, porque o doutor Manuel estava acompanhando a segunda. Ah, fico vencido na segunda opção. Doutor Manuel. Porque ele pegava a segunda. 46 da pauta. Eu vou da pedir divergência. Vênia para acompanhar o relator. Manuel vencido, que ele manteria o valor da indenização. Vencido que manteria o valor da indenização. Vamos para o próximo. 47, acho que é só uma anotação pública. Só uma né? observação do doutor Manuel, né, no 47. O que é o caso? 47. Não, 46. Eu vou pedir Vênia para acompanhar o relator. Eu tenho um caso igual, inclusive. O qual? Sobre No a observação, acho que eu não 47? fiz divergência, não acompanhei. Não, também. sobre 47. Eu tô... Não, no 47. 47 é só No uma 47, observação. como eu tenho processos na mesma linha, o doutor Alexandre, inclusive tem um ED deles hoje na pauta, eu vou pedir Vênia para acompanhar o relator. Deixa eu só... 47. Uma 47 é só uma anotação, não tem divergência, não. Tô vendo, será que ele vai ficar vencido? No 50, senhor presidente, eu tinha Espera feito só um uma... minutinho, doutor Manuel não fica vencido no 47, não é só uma anotação, né, É só doutor? anotação, estou acompanhando. Unânime. No 50, senhor 50. presidente, eu tinha feito uma sugestão, mas o doutor Alexandre já acatou a sugestão e eu acatei, estou de já acordo com a adequei o nova voto. proposta. Deixa eu só olhar aqui. Voto novo, né? Na verdade, é para fixar em 30 minutos aquela questão do 384, que a Unânime. sentença fixou quando tivesse 15 minutos extras, seriam devidos os 15 minutos pela supressão do intervalo. Ah, sim. E eu estou passando para 30 minutos extras, não é razoável exigir Ah, sim. 15 minutos de intervalo para fazer 15 minutos extras. Não, estou de Eu acordo. só adequei de acordo com a sugestão do Dr. Gessé. Os demais eu estou integralmente de acordo. Os demais considero aprovado de acordo com a proposta do relator. Espera aqui. Ah, não. Só um minutinho. Eu vou olhar daqui a pouco. Deixa eu só sair aqui. Vamos Eu dizer, tenho que doutor mudar. Alexandre. Já conferi os que teve efeito modificativo, já votei. Né? Também. Eu chamei, eu Também estou destaquei. todo de acordo, senhor De presidente. acordo. Vou passar a destacar também nos meus. É bom que a gente já vai direto. Aí não? já vai direto nele.
secretaria da turma é tão eficiente que acho que eu já posso até assiná-los. Tá, pronto. Bom, Todos. Tem um remanescente que é do doutor Alexandre, Opa, vamos lá. vamos lá nele. na sala do doutor Alexandre. É o 10.357-45-2019. O advogado não está presente, não, porque ele não fez sustentação do último dia, não. Foi antes da sustentação. Foi. Então, vamos tirar. Nesse eu tirar a fico vencido, sustentação. mas o voto já foi adequado às divergências de Vossas Excelências. E eu já lancei a concordância com a nova proposta de voto, senhor presidente. Na verdade, é muito parecida com a que o de Vossa Excelência, só que há uma limitação em razão da inicial. A inicial falava da saída aos sábados às 11 horas. Então, o voto do doutor Alexandre no sentido do mesmo de Vossa Excelência, com exceção dessa questão das 11 horas do sábado, por causa do limite da inicial, eu estou de acordo. Eu também estou de acordo. Porque aí teve que arbitrar. Teve. Daí tudo. E teve também o limite do pedido. Então, de acordo aqui, conforme o voto relator. Secretários físicos, tem algum que o senhor... Físicos. Tem. Vou tentar abrir aqui. Que não abre. Não abri ainda não. Tem até uma divergência, acho que... Não, é só no observação. cinco é só uma É observação, aquele do doutor Manuel. FGTS. Pois é, tem que ver, eu tenho que pegar os autos, acho que é o 5 da pauta, não é? O processo está ali, doutor. Só para eu verificar se a sentença já faz essa ressalva, que realmente eu não observei. Só uma observação, nem a divergência. É a questão do fundo. Que me parece no voto constou pagamento. Mas é nos termos da sentença, né? Deve haver devido pagamento do 13º, férias, bem como do FGTS, que deverá ser depositado na conta vinculada do autor em face da natureza da rescisão contratual. Assim, Então já constou na sentença na sentença. que o fundo, que os reflexos no FGTS devem ser recolhidos à conta vinculada. Expressamente, está aqui na conclusão, doutor Mário. Eu nem divergi, não só coloquei observação para a não, gente mas olhar é porque isso. é pertinente a observação. Eu estranhei, foi porque eu não tinha observado, mas é porque já constou na sentença. Bom, nos processos remanescentes, vamos aguardar o doutor Oswaldo, já deve estar chegando, porque todos ele participa agora. Participa.